Nosso próximo grupo são as pteridófitas, então, né? Que é um grupo que, devido à presença de vasos condutores, já consegue atingir um tamanho um pouco maior, né? Então, são plantas que acabam se desenvolvendo mais justamente devido à presença desses vasos condutores. As pteridófitas, então, só retomando alguns conhecimentos básicos, elas apresentam características de transição, então, da água para o ambiente terrestre, tá? A predominância, nesse caso, começa a ser da fase esporofítica, tá? Não da fase gametofítica. Até porque o gametófito da briófita, da pteridófita, ele é bem passageiro, tá? Vocês devem se lembrar disso. Então, a fase gametofítica é uma fase efêmera, ou seja, a esporofítica é uma fase duradoura, e a gametofítica é uma fase efêmera, que é aquela fase que passa rápido. Bom, ainda há, então, uma dependência da água para o processo reprodutivo, tá? Os gametas masculinos ainda são flagelados. E uma diferença principal aqui é que elas apresentam vasos condutores, então a gente chama elas de traqueófitas, tudo bem? Bom, quais são as novidades evolutivas, então, do padrão de vista dentro da evolução, né? Então, aqui a gente tem as algas verdes em algum momento da fase evolutiva se diferenciando e dando origem às plantas terrestres, no caso das briófitas, né? Depois disso, né, as briófitas, um grupo dá origem às pteridófitas e acabam se tornando, então, plantas vasculares. A gente vai ver, então, depois que as pteridófitas, o processo evolutivo acaba gerando as plantas com semente, que é o caso das gimnospermas. E uma característica diferente das angiospermas é que, além das sementes, são plantas que vão apresentar flores e frutos, tudo bem? Bom, as pteridófitas também são consideradas plantas criptógamas, né? Que têm estruturas reprodutoras de gametas ainda bem pouco aparentes, tá? Não é uma estrutura igual a gente vai ver nas gimnospermas e nas angiospermas. Qual que é a vantagem, então, que diferencia muito a questão das briófitas com as pteridófitas? Então, é a presença de vasos condutor de seiva, tá? Muito importante. Xilema carrega, então, a seiva bruta de forma ascendente, ou seja, de baixo para cima, tá? Elas possuem esses vasos, né, que são formados por células que a gente chama de traqueide, que são células mortas, no caso do xilema, tá? E no caso do floema, a gente tem um transporte de seiva elaborada, que vão ser formados por elementos do tubo, né? Que aí tem as células companheiras, que fornecem nutrientes para elas, enfim, a gente acha que vai ver isso depois de novo, tá? Vocês viram isso ano passado, a gente vai acabar retomando isso aí um pouco posteriormente, tudo bem? Bom, esses traqueídeos, né, eles têm, os traqueídeos, voltando aqui, são as células do xilema. E aí, eles apresentam, então, lignina na sua parede, que é uma substância que fornece sustentação aos vasos condutores e para a planta em si. Quanto maior a sustentação, maior o porte da planta. Então, quanto mais lignina presente nessa parede dos vasos condutores, maior o porte da planta. As pteridófitas, elas podem atingir metros de comprimento, tá? Então, obviamente que a concentração de lignina no traqueide da pteridófita é menor do que no de uma gime e no de uma anja, que adquire, né, 3, 4 metros de altura, tá? Mas ela também tem, tudo bem? Bom, nesse caso aqui, a gente vai ter um pouquinho de uma especialização do esporófito, né? Que vai ser a presença de alguns tecidos organizados. Então, aqui sim, eu tenho um esporófito que tem folha, raiz e caule, tá? Diferente do que eu tinha nas briófitas, até porque rizoide, filoide e cauloide não era do esporófito da briófita, era do gametófito, tá? Aqui a gente tem tanto as raízes quanto as folhas e o caule pertencentes ao esporófito, ok? Bom, no caso das pteridófitas, o gametófito, ele é haploide, né? E essa fase é transitória, né? Gametófito haploide. Lembra do protalo? É essa estrutura aqui, ó. Que aí eu tenho a parte, o feminino, o masculino, no anterídeo e o arquegônio. Depende de água para fecundar e tal. Isso aqui é uma fase totalmente transitória, que, assim, raramente quem vê uma samambaia vê isso aqui em algum momento, tá? O esporófito é a fase diploide, tá? Minha fase 2N, com a fase duradoura independente da mãe.
Nesse caso aqui, certo? Então, o gametófito, ele é haploide, né? Porque ele foi originado lá dos esporos, né? E os esporos, para a formação de esporos, que eu tive a meiose, então de 2N virou N, tá? E aí depois, quando une gametas, então, eu tenho a formação do esporófito, né? E o esporófito é a nossa fase, então, diploide, tá? Bom, responda uma pergunta abaixo, então, e nós voltamos no próximo vídeo.